O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje São Carlos Borromeu. E o que impressiona na vida de São Carlos Borromeu é como uma pessoa em tão pouco tempo foi capaz de realizar tantas coisas. E a resposta é simples. Quem realizou foi Deus. E São Carlos deu permissão para que Deus agisse livremente em sua vida. Isso pode nos levar a uma reflexão muito bonita, porque às vezes nós encontramos pessoas que conversam da seguinte maneira: eu não consigo acabar nada que eu começo. Ou eu começo, mas depois de um tempo eu paro e não levo adiante. É o que o Evangelho hoje nos fala. Daquela pessoa que começou a construir a torre e não teve condições de terminá-la. Daquele rei que saiu para combater uma batalha e depois se deu conta que não tinha o número de soldados suficiente. Na verdade, seja um caso como o outro, da torre ou da guerra, o problema é que, muitas vezes, o ser humano se prejudica confiando somente em suas forças. O Evangelho de hoje nos convida a confiar em Deus, a permitir que seja Ele a agir em nós. E o exemplo de São Carlos está diante da gente, diante de nós, para nos mostrar de que maneira nós devemos nos colocar diante de Deus. Com humildade. Interessante que São Carlos poderia ter sido mais um soberbo. Por quê? Porque era muito rico. E geralmente quem tem muito dinheiro acha que é dono de tudo, né? São Carlos era filho de um nobre, de duas famílias nobres, sobrinho de um papa, sobrinho legítimo de um papa,
Era uma pessoa que desde pequeno aprendeu a viver em ambientes muito bonitos, de grande luxo, mas São Carlos deu um tapa em tudo isso, um tapa mesmo com vontade. Abandonou tudo e deu exemplo de uma humildade ímpar para as pessoas do seu tempo. Na história da nossa congregação, dos Barnabitas, nós conservamos até hoje, lá na cidade de Milão, uma pia de pedra, onde São Carlos lavava os pratos dos padres. Ele vinha fazer retiro na nossa casa de São Barnabé, onde nasceu a nossa congregação, lá em Milão, e quando terminava o almoço, ele ia para a pia lavar os pratos. Os padres não queriam. Não, o senhor é cardeal, o senhor é bispo. E ele tomava a frente, pegava a esponja e ia lavar os pratos de todos os padres. Escolheu como confessor um barnabita também, que hoje é santo. Santo Alexandre Sauli era o confessor de São Carlos. E marcou a sua época pela humildade que teve e o zelo pela igreja. Impressionante que quando começou a peste que destruiu com a vida de tantas pessoas, São Carlos podia ter saído de Milão, ter se refugiado num dos castelos da família dele, em um lugar onde não tivesse perigo. Pelo contrário, ele promoveu procissões penitenciais. Ia fazendo as procissões e quando tinha alguém caindo pela doença, ele se aproximava para dar a unção, para poder dar um consolo, até que por fim ele próprio pegou também a doença. Não deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que exemplos tão bonitos como esses passem pela nossa vida sem produzir efeito. Procuremos pensar de que maneira nós que vivemos hoje, em uma sociedade tão paganizada, tão distante de Deus, de que maneira nós podemos caminhar com mais fidelidade ao Evangelho? De que maneira nós podemos permitir que Deus possa agir através de nós? Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos direcione. Procuremos viver a humildade, que é o maior ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e que São Carlos Borromeu e tantos outros santos entenderam como o único caminho para poder pôr em prática o Evangelho. Nós lembramos aquele trecho que diz: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas não é o rico que tem o bolso cheio de dinheiro, não. É a pessoa que se acha melhor do que os outros. É aquele que sempre se comporta numa atitude soberba, que tem nojo das pessoas, que não consegue olhar para o seu semelhante como alguém que precisa, que sempre olha para os outros de cima para baixo, naquela atitude de desprezo. A palavra de Deus, ela tem um direcionamento para nós, e é o direcionamento que nós precisamos. Se nós nos perguntássemos como foi que São Carlos Borromeu teve um progresso espiritual tão grande em sua vida, a resposta é simples: ele acolheu o Evangelho. Ele tomou o Evangelho como uma regra de vida para que ele colocasse em prática todos os dias, não só no momento de dificuldade. Às vezes nós somos muito rápidos em ser bons quando a situação fica feia para o nosso lado. Quando aparece uma doença, quando alguém adoece, quando a gente está passando por um momento de dificuldade financeira, um desemprego, uma situação familiar complicada, aí a gente cria um clima de piedade maravilhoso, mas não leva adiante.
enquanto que é preciso voltar o coração para Deus. É preciso deixar que seja Ele o Senhor da nossa vida. O Evangelho de hoje, quando nos fala de desapego, desapegar-se do pai, da mãe, dos filhos, irmãos, da própria vida, significa que, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Temos que aprender isso. A partir do momento em que nós amarmos a Deus de verdade, nós seremos capazes de valorizar ainda mais a nossa família. Nós seremos capazes de olhar para os nossos familiares como eles realmente merecem ser olhados. Não para satisfazer as minhas necessidades, não porque eu preciso que eles estejam ao meu dispor, mas porque eu quero amá-los, quero cuidar, sem esperar nada em troca. O grande problema é que nós confundimos apego com amor. E às vezes nós nos apegamos demais a uma pessoa, quando na verdade nós nunca a amamos. Parece uma coisa complicada, mas não é, a gente vive isso de vez em quando. Já vivemos tantas ocasiões da vida da gente. É por isso que Jesus fala da necessidade de olhar para Ele e fazer dele o Senhor da nossa vida. A partir do momento em que o meu amor por Ele for verdadeiro, todos os outros se tornarão também. Mas é preciso amar primeiramente a Ele. É uma matemática que nós não conseguimos colocar em prática com facilidade. Muitas vezes nós ficamos em crise pensando, mas como é que eu vou desapegar-me da minha mãe e do meu pai? Como é que Deus pode querer que eu me desapegue das pessoas? A palavra desapego, ela é muito clara. Apego não é amor. Apego é querer usar o outro. Então, à medida que eu me desapego, eu tenho uma liberdade verdadeira, eu vou me libertando, e nessa liberdade eu posso amar a Deus como Ele merece ser amado. Mas numa época em que nós vivemos, onde o ser humano quer tratar Deus como se fosse um empregado, é meio complicado a gente falar assim, porque tem gente que não entende mesmo. Quantas pessoas hoje se relacionam com Deus como se Ele fosse um patrão, ou às vezes até o contrário, como se Ele fosse o empregado. Deus deseja ser amado por nós. E a maneira mais segura de amar a Deus é através do Evangelho. É meditando o Evangelho e procurando compreender aquilo que Ele nos diz. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Interessante. Tem algumas seitas por aí que, se a gente falar de cruz, eles dão um pulo bem acolá, né? Cruz como dificuldade, como provação, como sofrimento que a gente enfrenta ao longo da vida. Tem seita por aí que está crescendo, vendendo essa ideia falsa de que a gente não tem que suportar dificuldade nenhuma na vida, que essas dificuldades são invenções, que a Igreja Católica prega uma teologia do sofrimento e coisas desse tipo, né? Procuremos pensar, meus irmãos e minhas irmãs, deixemos que o Senhor Jesus produza em nosso peito, em nossas vidas, aquilo que mais precisamos. Que o exemplo de São Carlos, que morreu tão jovem, com 46 anos de idade, seja um estímulo para nós. A idade em que nós tivermos, não vamos olhar para a idade que nós alcançamos, mas procuremos olhar para Cristo e peçamos a Ele: Senhor, fazei que o meu amor por Ti seja verdadeiro. Senhor, não permita que eu me perca, mas que cada dia mais eu me encontre meditando a Tua palavra, refletindo os Teus ensinamentos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.